Paz a todos, Deus abençoe vocês, que bom rever aqui amigos, que bom rever sedentos. Isso aqui é um encontro dos sedentos. Um abraço, pastor Valdiran, um abraço, pastor Anderson, pastores demais que entraram aí, homens de Deus, mulheres de Deus. Paz a todos. Tem um aviãozinho bem aqui, ó. Quero que você clique nesse aviãozinho e mande essa live para os seus contatos, por favor. Com certeza, Valdiran, os céus estão abertos. Presença de Deus gostosa aqui em adoração. Muito bom. Muito bom. Por favor, quem já mandou aí o aviãozinho aí para os seus contatos, confirma comigo. Vamos subir essa live aqui para 100 e tanto, 200 pessoas rapidamente. Deus te abençoe também, Jocely. Muito obrigado, Deus te abençoe. Saudações de Orlando, terra boa. A fome está tanta, apóstolo, que eu estava chorando dentro do mercado hoje. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Que venha o fogo, nós queremos o fogo do Espírito. Amém. Quem já mandou a live aqui para os contatos, ó, aqui o aviãozinho aqui, ó. Quem já mandou? As pessoas estão entrando, daqui a pouco entra o meu convidado, pastor Moisés. Saudações de Feira de Santana, Deus abençoe vocês em Feira de Santana. Abraço de Portugal, Pedro Azevedo, Deus te abençoe, Pedro. Barcelona, Espanha, Daiane. Pastor Valdiran já mandou aí para os contatos dele, que bom. Uau, que coisa linda. Antigamente, quando a gente fazia as lives, nós tínhamos pessoas de vários lugares do Brasil, quase do Brasil todo, né? Agora é Brasil e vários outros países, né? Todo mundo conectado aqui para ouvir a voz de Deus. Rio Claro, pastor Diego. Isso aí, guerreiro. Vamos nos encontrar em abril, hein? Com a graça de Deus. E o Brasil nem se diz, né? Gente de tudo quanto é canto aí. Bahia, Belo Horizonte, Alagoas, São Paulo e por aí vai. Tantos lugares. O Brasil está com fome de Deus. O Brasil está com fome de Deus. E saibam que Deus não vai decepcioná-los. Deus não vai decepcioná-los. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar e colocar o tema aqui. Glória a Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Maravilha, gente. Olha, eu estou impactado com os testemunhos que têm chegado. Muitos testemunhos das lives passadas. Muitos testemunhos. Eu recebi um testemunho esses dias de uma irmã dizendo como que Deus a visitou no momento que ela estava assistindo a live. Não foi nem ao vivo, foi gravada, ela estava assistindo gravada. E a glória de Deus encheu a casa dela, uma das lives passadas, encheu a casa dela de glória, e o coração dela parecia que ia sair pela boca, estava uma coisa, uma glória de Deus que ela não conseguia explicar, e ela entrou em contato comigo e falou: apóstolo, eu preciso te contar. Contou a experiência, foi muito, muito lindo. Pastor Marcos está aí, ó. Aleluia. Marcos Agner, homem de Deus. Que coisa linda. É isso aí, já estamos em 80. Quem não mandou ainda, manda. Daqui a pouco a gente passa de 100 e o pastor
Moisés já vai entrar daqui a pouco. Nós vamos falar sobre a hora é chegada. Quantos aqui sabem que Deus decidiu descer na terra, entrar no Brasil, fazer uma limpeza e preparar a terra para a grande chuva do Espírito que está por vir? Quantos aqui nesta live sabem disso? De que quem está no controle não é o Alexandre de Moraes, quem está no controle não é o Lula, não seria o Bolsonaro se ele tivesse sido eleito. Quem está no controle é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem é que estava no controle quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou todo mundo cativo? Era Nabucodonosor ou era Deus que estava no controle? Quem é que estava no controle quando o povo de Israel ficou preso no Egito, lá escravo por anos? Era Deus ou era Faraó? Quem é que estava no controle quando o rei da Síria resolveu levar 10 tribos cativas para a Síria? Era Deus ou era o rei da Síria? Quem é que estava no controle quando Herodes resolveu mandar matar os inocentes para ver se matava o Messias? Quem é que estava no controle? Era Herodes ou era Deus? Quem é que estava no controle quando Pilatos achava que ele tinha o poder de libertar Jesus? Quem é que estava no controle? Era ele ou era Deus? Quem é que estava no controle quando Saul se desviou? Era Saul ou era Deus? E eu poderia seguir aqui citando casos infinitos para te dizer: quem está no controle no Brasil é Deus. Deus está no controle. E eu já vou avisar para vocês, a maioria desses vídeos que vocês me mandam, vocês mandam nas redes sociais, eu apago todos eles sem assistir. Quem quiser continuar mandando, não tem problema, não estou proibindo ninguém de mandar, mas eu estou avisando antecipadamente, todos os vídeos, esses vídeos que as pessoas ficam me mandando no direct das redes sociais, eu mando apagar todos. Eu não perco meu tempo assistindo essas coisas. Eu não quero meu coração contaminado. Eu não quero que os meus ouvidos estejam voltados para a voz do homem. Eu quero a voz de Deus. O que eu tenho reproduzido aqui nessas lives e aonde eu tenho pregado é a voz de Deus, porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não estou ouvindo a voz das ruas. Eu não estou ouvindo a voz das manifestações. Eu não estou ouvindo a voz dos que perseguem o povo de Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Por isso que eu digo coisas que destoam completamente daquilo que talvez alguns de vocês estão ouvindo aí fora. E se você é do tipo que ainda assiste Globo, aí piorou, né? Aí só Deus para te ajudar, né? Não, eu não assisto nada disso, eu ouço a voz de Deus. E esta madrugada eu estava aqui, nesse mesmo lugar aqui que eu estou sentado, na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus falar. Ele falando sobre as promessas dele que estão para se cumprir. Aleluia, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Pastor Moisés, dá um sinal, a hora que você entrar, por favor. Acabei não observando se você entrou ou não entrou. Me dá um sinal aí, tá bom? Bendito seja Deus. Eu precisava ouvir isto. Estou vendo muita notícia, entristece. Oh, yeah. Você precisa decidir, você quer ouvir quem? Qual é a voz que você quer escutar? Entendeu? Escolha. E dependendo da sua escolha, depois não reclame. Já faz um tempo que decidi não assistir mentiras da mídia. É isso aí. Eu também não vejo redes sociais. Fico com a palavra da verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Que bom. Que maravilha.
Obrigado, Senhor, por levantar seus profetas para este tempo. Gente, o profeta é aquele que não diz o óbvio, entendeu? O profeta não diz o óbvio. O profeta diz aquilo que nem sentido faz. Lembra quando Eliseu virou para o rei de Samaria e disse: amanhã haverá fartura na porta de Samaria. Uma medida de trigo por um dinheiro e 2 medidas de trigo por um dinheiro, uma coisa assim, né? E a cidade estava em total miséria, o pessoal estava comendo cabeça de jumento, esterco de pomba, lembra? As mães estavam começando a comer os filhos. Imagina uma miséria desse tamanho, aí vem o profeta e fala: amanhã haverá abundância em Samaria. Entendeu? O profeta real é aquele que diz o que não é óbvio. Você não precisa de um profeta para te dizer o que é óbvio. Não. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos falar sobre coisas que não são óbvias. E dessa semana a hora é chegada. Nós estamos falando de algo que está além da visão humana. Nós não estamos falando daquilo que está dentro do possível, do calculável, aquilo que você consegue enxergar corroborado pelas circunstâncias. Não. É por isso que eu só estou chamando peso pesado para essas lives aí. Só Mike Tyson para cima, assim, eu estou chamando para essas lives. Só peso pesado. E hoje não é diferente. Tá aí, ó, meu companheiro, meu amigo, pastor Moisés Mendes, de Brasília. Ele está lá na Toca da Onça, lá em Brasília, lá onde a água ferve. Graça e paz, pastor, que privilégio participar dessa live sobre esse tempo, esse momento, que é um momento sem igual, é um momento de referência e, principalmente, quando a gente pode viver esse momento com homens de referência. Você Verdade. é um deles. Prazer, Verdade. pastor. Faz um favor para mim, sobe o seu rosto um pouco, quer dizer, abaixa um pouquinho o seu telefone, para o seu rosto subir um pouco, para eu não ter que desligar o chat agora. Eu estou usando aqui um tripé. Para mim aparece no tamanho certo. Sim, mas eu quero a sua cabeça bem perto aqui da borda possível. Rapaz. Entendeu? Ele não desce mais, eu teria que tentar um outro caminho. Não, então deixa, então tá tranquilo. É só porque eu não quero desligar o chat agora, para a gente poder ouvir o que as pessoas estão dizendo, mas não tem problema, eu desligo daqui a pouco. Tá tranquilo. Como é que você está? Eu posso tirar daqui e baixar ele fora do tripé, pastor. Tirar o telefone do tripé? E baixar ele, porque o tripé não tem como. Não tem problema. Pode deixar como está, não tem problema não. Tá tranquilo, daqui a pouco eu vou desligar os comentários. Por enquanto tá tranquilo. Ótimo. Tá bom? Bem-vindo ao nosso humilde canal. Honra para mim, apóstolo, estar aqui conectado com vocês para mais essa transmissão que certamente trata sobre esse mover, sobre o avivamento, sobre essa coisa tremenda que Deus tem preparado para este momento que o Brasil está vivendo, e não apenas o Brasil, mas o momento que o mundo está vivendo. Yes. Porque há uma ação global, não é? Há algo global acontecendo. Para mim é uma honra, apóstolo, é uma honra. Agora mesmo nós temos chegada. Agora mesmo nós temos aqui representantes da Espanha, de Portugal, da Itália, o pastor de Portugal que está aqui está vivendo um momento extraordinário, tá? Rompeu aí, o pastor Valdiran Peixoto, tá aí, ó. É alguém que eu quero que você conheça também depois. Certamente. Um homem de Deus que está vivendo um momento tremendo lá, desde o encontro dos sedentos lá, em outubro, Deus elevou o nível da igreja, sabe, assim, substancialmente, e está acontecendo mesmo na Espanha, está acontecendo mesmo em outros lugares. Deus não está de brincadeira, Deus resolveu mesmo abrir a janela, como diz Malaquias, ele abriu as janelas
e ele atua sempre dentro dessas janelas, né? A janela está aberta. E aí o que Deus está fazendo aí também, que eu tenho acompanhado como irmão, Deus operando, mover de adoração, enfim, antes de eu te passar a palavra para você já engrenar naquilo que você desejar compartilhar, nós vamos, logicamente, que interagir, eu quero ler o texto áureo, né? Eu tenho um texto áureo que eu estou lendo toda semana, todos os dias. Já são 2 semanas de lives, né? E esse texto é João, capítulo 4, versículo 23. Na verdade, é uma expressão de um versículo. Quando Jesus diz, né? Mas vem a hora, e já chegou. Né? Vem a hora, e já chegou. A corrigida diz, agora é, exatamente. A atualizada diz, vem a hora, e já chegou. Aí eu estou explicando o seguinte, que o já chegou não é uma correção do vem a hora. O que Jesus está fazendo não é usando o já chegou para corrigir o vem a hora. Ok. Entendeu? O e na frase significa que as duas coisas são verdades ao mesmo tempo. Tremendo. O telefone tá bom, Moisés? Tá, eu só estou conectando aqui o carregador, porque trabalhei muito com ele hoje. E aí, peraí. Então vai lá, vou esperar você conectar para a gente interagir juntos. Pronto. Aí. Pronto. Aí. Então, o que acontece, não é? Quando a gente diz algo que a gente precisa corrigir em seguida, como é que a gente faz, né? Eu digo algo, eu falo, não, na verdade é isso, né? Eu digo, a hora vem. Não, quer dizer, a hora já chegou. Quer dizer, a hora chegou está corrigindo a expressão anterior, né? Mas no caso de Jesus, não. O e diz que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Se alguém me perguntar assim, apóstolo, a hora vem ou a hora chegou? A minha resposta é, as duas coisas. As duas coisas. Porque Jesus está dizendo, a hora vem e chegou. Ela vem e ela chegou. Ok, é uma congruência, né? As duas coisas, seria mais ou menos o seguinte, ok, eu te apresento 2 filas. Eu tenho uma fila para a hora vem e eu tenho uma fila para a hora chegou. Qual das 2 filas você quer entrar? Você quer entrar na fila do a hora chegou? A sua fé te permite entrar em qual das 2 filas? Tremendo. A fila do a hora vem ou a fila do a hora chegou? Eu, Jefferson Neto, eu estou igual Josué. Eu estou igual Josué. Eu e a minha casa estamos na fila do a hora chegou. Tremendo. Entendeu? Aquele que não tem fé para crer e se apropriar do a hora chegou, pode ficar mais um tempo na fila do a hora vem, não tem problema. Mas nessas lives, eu estou convidando só gente que eu tenho visto na fila do a hora chegou. Entendeu? Então o irmão está aqui porque eu tenho visto o irmão na fila do a hora chegou. E aí eu quero que o irmão compartilhe para essas 100 e tantas pessoas que estão aí, e como que o irmão fez para entrar na fila do a hora chegou, enquanto alguns ainda estão achando que ela vem. Apóstolo, eu acredito que viver o momento da hora que chegou se distingue de viver o momento da hora que vem pelo experimento. Quando você experimenta o mover, quando você vive o mover, quando você recebe aquilo de forma presente, quando você tem dentro dessa menção que salta de palavras para experiência. Depois que você vive isso, não tem como você classificar algo que ainda virá. Você
vai identificá-lo como algo que agora é, que agora já é. Então, o apóstolo Paulo, inclusive, ele tem uma palavra muito forte sobre isso, quando ele diz o seguinte, que a promessa de Deus é tanto para a vida que há de vir, quanto para a vida que agora é. Então, Paulo traz o futuro para o presente. Paulo traz a plenitude de algo que pode ser vivido lá para aquilo que pode ser vivido aqui, quando isso está inside, quando isso acontece por dentro. Então, quando Jesus fala, e ele está aqui tratando potencialmente com a samaritana, está falando, a hora vem, aí ele diz no 23, né? Em verdade, né? Ele diz, vem a hora e já chegou. Na verdade, ele está falando de algo que aconteceria além das fronteiras de Samaria, para aquilo que estava prestes a acontecer dentro de Samaria. Então, ali, Jesus, por causa do discurso dele com a samaritana, porque esta menção, ela se aproxima ao que ele vai dizer mais à frente, quando ele diz aos discípulos, não dizeis vós, versículo 35, que ainda há 4 meses até a ceifa? Aí ele diz, eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos, pois já branqueiam. Ou seja, ele está trazendo a mesma fórmula. Aquilo que ele está dizendo à samaritana é o mesmo que ele está dizendo aos discípulos, dizendo, a hora vem, 4 meses para a ceifa, e agora os campos branquejam. Mas para ela ele é mais impactante quando ele diz, é agora. O que vai acontecer na tua vida é agora. O que vai acontecer com a tua cidade é para o agora. O que vai acontecer com a tua cidade não tem a ver apenas com o tempo do Messias concluir o trabalho. É agora. É o todo. E acontece, porque a passagem de Jesus por Samaria é apoteótica, é bombástica. Então, eu potencialmente acredito nisso. Acredito que existem pessoas que não possuem, né, a oportunidade de viver o que é, porque estão ainda no que vem, quando o Senhor está dizendo é possível viver o que vem no que é agora. E eu creio nisso, eu creio que essa é a hora, esse é o momento. Esse é o momento. E olha só, eu estava explicando um pouco antes de você entrar sobre a verdadeira função do profético. Tá? A verdadeira função do profético não é profetizar para ninguém casar, não é sabe, influenciar a vida do outro para tomar decisões. A verdadeira função do profético é profetizar o improvável, é anunciar o improvável. Eu não preciso de um profeta, para me anunciar o óbvio, o que é provável. Eu preciso dos profetas para me dizer o improvável, aquilo que eu não estou enxergando, aquilo que os meus olhos naturais não conseguem enxergar. Então, o irmão que é profeta, eu conheci o irmão assim, inclusive, né, profetizando coisas muito impactantes na época aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o pastor Moisés morou aqui nos Estados Unidos muitos anos e tal, fala inglês fluentemente, é intérprete também. E eu conheci assim, profetizando, né? Coisas, inclusive, muito chocantes, né? Então, fale um pouco sobre isso, Moisés. Como que é essa dinâmica? Por que algumas pessoas conseguem enxergar o que as outras não enxergam? O que, inclusive, gera perseguição, gera acusações e etc e tal. Qual é o segredo do profético, na sua opinião? Pastor, o segredo do profético me parece que começa na rendição. Há uma rendição ao sobrenatural falado. Uma coisa é o sobrenatural visto.
outra é o sobrenatural falado. Um menino nos nasceu, olha bem, usando a expressão no passado, sim, o filho se nos deu. É uma rendição ao profético que Isaías vivia do passado num presente que era futuro. Como se tudo aquilo já tivesse acontecido. E não tinha acontecido. Porque o tempo estava completamente rendido à voz de Deus. Porque quando o profético vem, meu Deus. Pera. O tempo estava completamente rendido à voz profética. Rendido, pastor, rendido. Isso é magnífico. Ei, santo. Então, essa rendição de você estar vivendo o presente e dizer, nos nasceu, nos deu, aconteceu, não está aqui, mas é rendição. Não há como você ver o profético sem essa rendição, sem esse derramamento. Então, eu me rendi, eu não questiono. Já vivi momentos terríveis, drásticos, e se vivê-los outra vez, podem vir, eu apenas me rendo ao controle de Deus e vou aprender a lidar com passado, presente e futuro numa dimensão que estará sempre acima do aspecto temporal. Então Jesus diz, a hora vem e agora é. Futuro no presente. Fui muito impactado por essa colocação sua, vou te dizer por quê. Eu me dei conta de uma coisa. O que eu vi em novembro de 2020, quando o Senhor me levou ao futuro, Ele me levou ao futuro e me mostrou telas das coisas que estão determinadas por acontecer. E agora a sua frase me fez me dar conta disso. Quando eu voltei, eu deixei de reconhecer o momento como Ele quer que eu veja. E eu passei a ver as coisas que Ele me mostrou lá em cima como fato inegociável. Amém. Por isso que eu não negocio as coisas que eu tenho dito. Não me importa o que passa na televisão, o que dizem, o que gritam, o que as ruas dizem, o que o Moraes fala, o que o Lula diz, o que o fulano diz, a trapaça das urnas, nada disso me importa. Nada disso me importa, porque eu vi o que está determinado logo ali na frente. Eu sei o que está determinado. Eu vi. Então, eu acho que o irmão foi de uma felicidade excepcional ao colocar a coisa dessa forma. Tremendo, reverendo. Rendição ao que está determinado, rendição ao que está dito na voz profética. Eu acho que é por isso que nós destoamos tanto dos outros, Moisés. É verdade. E há uma coisa interessante, que é a decisão de se esvaziar. Não é a decisão de se encher. O profeta, ele toma a decisão de se esvaziar. O que Eliseu faz quando a capa vem sobre ele? Que Elias diz, vai, tu vai te despedir dos teus pais, então vai e volta, porque tu sabes o que te aconteceu. Eliseu começa um processo de esvaziamento. Esse esvaziamento está prefigurado na maneira de como ele trata as juntas de bois com as madeiras, com o carro. Ou seja, começa com isso. Começa não com aquilo que vai me encher, mas com aquilo do qual eu me esvazio. Aquilo do qual eu me esvazio me coloca numa plataforma profética para receber de Deus. Não há como ver o profético sem esse esvaziamento. Eu decidi me esvaziar para atender a uma premissa profética. E esse esvaziamento significará fazer coisas fora do comum, fora da plataforma usual. Eu vou pegar o texto, porque eu estou trabalhando o texto que o apóstolo escolheu,
Quando os discípulos chegam e veem Jesus conversando com uma mulher, eles se surpreendem. Era o esvaziamento. Ela também se surpreende, como sendo tu, judeu, pedes a mim de beber, que sou samaritana. Ela não entendia que aquilo era parte do mapeamento profético. Trabalhar no unusual, when you work inside of the unusual. Você está trabalhando dentro daquilo que não é usual. Então, é aí que a palavra profética quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas, apóstolo. E eu tenho procurado me abrir a isso. Nada me surpreende mais. Quando você está lidando com esta plataforma de maneira global, nada te surpreende. Nem o quanto as pessoas acertam, nem o quanto as pessoas erram, nem o quanto as pessoas são justas, nem o quanto as pessoas são injustas, porque o que está diante de você é uma plataforma dimensional profética em que a voz de Deus suplanta todas as demais. E é o que as pessoas não estão conseguindo fazer neste tempo no Brasil e em algumas outras nações. É preciso entender que a geração de Joel é profética. A geração de Joel é profética. A geração dos últimos dias tem essas características. Porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão. É a cabeça da geração. A cabeça dela é profética, com essas características. E o espírito de adoração, queria que o irmão falasse sobre uma coisa que vocês estão vivendo aí, inclusive, o irmão tem um bom conhecimento disso. O espírito de adoração, qual é a relação do espírito de adoração com o espírito profético? E qual a diferença entre a adoração levítica e a adoração de Davi? Fala um pouco sobre isso, reverendo. Pastor, é uma coisa tremenda. Em primeiro lugar, quando eu comecei a... Opa, deixa eu colocar aqui. Peraí, que sumiu aqui. Aí, pronto, voltei. Ok. Pastor, quando... O tripézinho aqui que está falhando, mas já voltou. Pastor, quando eu comecei, eu quero destacar isto aqui, quando nós começamos a nos envolver com esta nomenclatura, que na época dos anos 2000, né, era muito novo e assustava muita gente, que é adoração profética. Eu tive o desgosto, digamos assim, de ver homens ilustres dizerem que tinham até arrepio em ouvir a palavra profética, porque não entendiam o aspecto prático bíblico disto. Mas eu tive o privilégio de viver isto através da minha conexão com o pastor. Não só eu, como a minha família, né, com o apóstolo. Você trouxe essa ideia, trouxe essa imagem e trouxe de forma prática. Eu nunca me assentei com você para ouvir um discurso sobre adoração profética, mas eu me assentei com a sua experiência, com a sua vida, quando você foi líder, adorador em Fall River e que levantou a fumaça da glória naquela região, né? E trouxe ali aquilo que nós estávamos vivendo de forma progressiva. A partir daí, tendo isso como um elemento muito forte, né, que o irmão foi um instrumento de Deus poderoso para nos mostrar o seguinte, que essa paixão que a gente tinha que ser canalizada, deveria ser canalizada de forma profética, porque eu não a entendia dessa forma. E não existe a possibilidade de você entender o profético na adoração que não seja com Davi. Porque Davi é a menção profética da adoração. A menção profética da adoração não está com Levi, porque você não vai encontrar nenhum texto bíblico que mostre os levitas profetizando a partir da perspectiva fora da presença de Davi. Mas você vai encontrar em 2 Crônicas os levitas profetizando
a partir da liderança de Davi, que determinou que fosse aquilo uma menção de quem profetiza e não apenas de quem adora. Então, hoje, inclusive eu quero deixar isso registrado para estas 165 pessoas que estão aí, considerar a geração de adoradores de hoje levitas pode não ser exatamente aquilo que se enquadra a nossa categoria de adoradores para esse tempo, que é o tempo eclesiástico que tem a ver com Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá. Como ele é o leão da tribo de Judá e não de Levi, como ele é filho de Davi e não de Levi, a nossa adoração não pode ser levítica, ela tem que ser judaíta, ela tem que ser davídica. E se ela é davídica, ela é profética. Ela aponta para elementos que estão estabelecidos para trazer a glória. Porque Davi é o cara que traz a glória, é o cara que traz a arca, é o cara que faz a tenda para a arca, é o cara que coloca a arca, a glória, num lugar em que todos possam ter acesso. O tabernáculo de Davi é o tabernáculo que estabelece a adoração profética, não apenas de forma teórica, mas de forma prática. Então, para mim, tudo aquilo que é profético em termos de adoração não pode ser levita, tem que ser judaíta, porque também mudou o testador, segundo o livro de Hebreus. Ou seja, o testador é diferente, o testador é judaíta. Tudo que parte de Judá tem que ser judaíta. Tudo que parte de Judá é profético. É isso. Pastor. E é tremendo isso, pastor, porque a relação entre adoração e avivamento sempre foi uma relação extremamente íntima, não é? Extremamente íntima. Eu não consigo conceber um avivamento que não passe por uma atmosfera de adoração, não é? E a igreja, eu estou entendendo que a igreja está começando a passar por uma reciclagem divina de adoração, né? Quando ela sai daquele contexto dos bons cantores, dos grandes cantores, tecnicamente perfeitos e gravadores de discos, etc. Não que eu seja contra gravar discos, ou seja lá o que for. Mas eu me refiro a essa mentalidade do cantor, que é o cara que canta pelos outros, né? O cara que canta pelos outros, né? Para uma nova mentalidade de uma preparação da atmosfera para a operação do Espírito Santo. Só a adoração profética, que é aquela adoração consciente, aquela adoração da rendição, da entrega absoluta, a partir de uma liderança consciente, que sabe o que está fazendo, em que direção está apontando, é que é capaz de realmente preparar um ambiente para não apenas o mover da glória de Deus, Verdade. mas para a concepção dos milagres. Dos milagres. Em Colatina, há 20 e tantos anos atrás, quando eu pastoreei em Colatina, nós tivemos uma igreja muito forte, muito poderosa, e Deus fazia coisas lá gloriosas. Eu não sabia por que Deus fazia. Eu entendia que era apenas o fato de que aquele era o meu chamado, Deus me deu um carisma nessa área, e então aquilo estava acontecendo por causa disso. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje. De que, na verdade, mesmo sem a consciência de hoje, eu consegui conduzir a igreja a uma dimensão de adoração que atraiu a manifestação da glória. A diferença é que hoje eu tenho consciência disso. Então, o que eu faço nos eventos, nas conferências, etc., basicamente é isso. É criar um ambiente apropriado para a manifestação da glória de Deus. E talvez eu não entre nesse assunto com muito detalhe, mas é a forma como a atmosfera, eu me refiro à atmosfera mesmo, a atmosfera terrestre, como o ar e o peso da atmosfera responde a certos distúrbios, a certos acontecimentos. A atmosfera da Terra, ela foi construída por Deus
para ser capaz de responder a determinadas coisas. O que é o áudio? Pensa comigo. O que é o áudio? Por que o áudio não propaga no espaço? Ele não propaga no espaço porque não tem atmosfera no espaço. Ok. O áudio propaga aqui na Terra porque tem moléculas de ar para propagar o áudio. Então, quando você dá um grito, um aleluia no microfone da sua igreja, o ambiente se enche daquela atmosfera de glória e tudo que é cantado, ministrado, falado ou pregado na dimensão correta energiza o ambiente. Escuta isso. Tremendo. Energiza o ambiente. E a glória de Deus é o quê? Senão pura energia. É verdade. Entendeu? Se você a glória de Deus é energia. Se você começar a encher o ar de energia negativa, o que você terá? Você terá distúrbios negativos. Tá? Se você começar a encher o ar de energia positiva, se você começar a impregnar o ar de adoração, de louvor, de fé, de convicção, de certeza, quanto mais gente nós tivermos hoje dizendo que o Brasil está em avivamento, mais rápido esse avivamento se nacionalizará. Eu creio nisto. Creio que essa palavra, a expressão dessa palavra, ela produz algo. Ela cria, ela estabelece forma, ela estabelece não apenas imagens, mas estabelece coisas palpáveis, experiências. E não dá para a gente separar isto de uma adoração que não seja davídica. Segundo o texto de 1 Crônicas, capítulo 25, né? Que vai deixar claro que a reforma de todo o ministério de adoração levítico se deu através de Davi, cujo texto vai dizer que aqueles que profetizavam, aqueles que ministravam sob a liderança do rei. Ou seja, os instrumentos feitos novos, modernos para a época, foram feitos por Davi, né? E porque para muita gente que acha que é coisa moderna, não. Está lá no texto de 1 Crônicas 25. 3 palavras muito fortes, que é a palavra profético, a palavra Davi, que é ele que liderava a liderança, e os instrumentos que ele criou. E isso tudo vem com manifestação de palavra, manifestação do que é audível, porque isso cria. Então, a hora é chegada. A despeito de tudo aquilo que o país está vivendo, o nosso país, o Brasil, e me parece que os Estados Unidos também têm uma linha paralela muito correlata e muito, digamos assim, muito coerente com o que é neste momento global. Há algo de Deus acontecendo. As pessoas que estão conectadas com o profético, as pessoas que se renderam. Quem não se rendeu não vai pegar. Não. Quem não está queimando madeira e matando boi não vai pegar. Não vai pegar. Fala melhor, explica isso aí, Moisés. Entendeu? Porque foi isso que aconteceu, né? Senhor, deixa eu ir me despedir dos meus pais, vai lá, mas volta porque tu sabes o que te aconteceu. E está isso aí, acho que no capítulo 19, né? E aí a Bíblia vai dizer que quando ele faz isso, ele faz da seguinte maneira: ele pega, ele sacrifica os bois e queima os carros. Olhe bem, queima os carros que conduziam os bois. O texto vai dizer claramente, capítulo 19, a Bíblia vai dizer, né, que na vocação de Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele lançou sobre ele o seu manto. E ele correu após Elias e disse: deixa-me beijar
a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias disse para ele, vai e volta, pois sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu, né, de seguir Elias, tomou a junta de boi e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Olhe bem, a junção. Ele poderia ter deixado os aparelhos dos bois e ter tomado outro tipo de madeira para assar os bois. Mas ele toma a madeira dos carros para poder invalidar aquela madeira de fazer aquilo que antes fazia. Com the shy. Eita Jesus. Com the shy. Então a gente precisa entender que hoje, para entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo, a gente não tem que apenas queimar madeira. A gente tem que queimar a madeira certa. Kandachá. Eita, Jesus. Porque a natureza humana não é apenas queimar madeira para fazer o churrasco, mas é queimar a madeira certa. Essa carne, eu vou ter que queimá-la com a madeira que era utilizada para conduzir os bois. Era a mesma madeira que os bois usavam. Se não for, não vai entender. Porque é um outro nível da natureza humana. Eu não quero aqui aprofundar, mas para o avivamento que vai acontecer, a gente tem que entender qual é a natureza da gente que a gente tem que queimar. Porque a gente está falando de crente que vai ter que queimar uma determinada natureza que não tem a ver com pecado, mas tem a ver com o que se faz. Oh, Mahadashai. Eu vou voltar. Olhe bem, porque natureza humana, que é a madeira, vai falar de pecado, vai falar de distorção. Quando Eliseu queima a madeira que está conduzindo os bois, ele está falando de uma madeira que tinha a ver com o que os bois faziam. Então a madeira que tinha que ser queimada não era outra, era aquela, porque a gente tem que fazer a coisa certa para não voltar atrás. Neste avivamento, nós vamos precisar fazer a coisa certa. Queima essa madeira que diz respeito a obras, mesmo que dignas, mas obras que ficaram para trás. São dignas obras, mas ficaram para trás. Esse é o avivamento que vai se romper. É o avivamento onde eu vou queimar tudo aquilo que é litúrgico, tudo aquilo que não funciona, é bonito, na igreja parece legal, mas eu vou ter que queimar. São obras humanas dignas, mas que não contribuem para o avivamento, porque o avivamento não precisa de coisas dignas. O avivamento precisa de coisas funcionais. Uau, meu Deus. Será que o problema da igreja, você está falando, eu estou meditando aqui comigo, né? Será que o problema da igreja no Brasil, talvez no mundo, mas vamos nos reter ao Brasil. Será que o problema do Brasil não seja exatamente esse comodismo? É mais fácil queimar madeira do lado ali, que está empilhada, do que eu ter que mexer naquilo que, sabe, que vai me custar, ter que reavaliar comportamento, ter que reavaliar o meu caráter, que é me alinhar com a voz de Deus, com a vontade de Deus. Você sabe que tudo é desafio, né? Eu estou há 22 anos aqui nesta nação e o Senhor me tirou de um ministério profícuo, uma igreja abençoada, boa. Eu podia ter ficado lá, podia ter prosperado lá, mas eu não imaginava que eu tinha tanta coisa para ser tratada quando eu descobri nesses 22 anos aqui dos Estados Unidos. Quanta fogueira eu tive que fazer, Moisés, com madeira de carroça que estava levando os meus projetos, os meus planos. Os teus bois. Os meus bois, que inclusive boi, no Velho Testamento, era o sacrifício do sacerdote. As pessoas sacrificavam rolinhas, pombinhos e carneiros. Os líderes sacrificavam bois. E eram os mais caros. Tem gente que quer ser líder, mas quer continuar sacrificando pombinha, entendeu? Então, nesses 22 anos aqui, meu irmão, o Senhor me fez sacrificar muito boi. Você sabe disso. Você passou por isso. Quantos bois você sacrificou aqui nos 15, 16 anos que você viveu aqui, você está entendendo? Verdade. Então, rapaz, você abriu um clarão agora, porque eu acho que é o que está acontecendo hoje com o Brasil.
Deus escolheu esse tempo de aparente incerteza política, esse tempo de decepções no Brasil, quem sabe para trazer a igreja para o lugar certo. E eu diria, apóstolo, que a igreja brasileira e os líderes estão precisando entender o que Elias disse a Eliseu, porque vai dizer o seguinte para ele, segundo o que diz o texto, vai dizer assim: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Essas pessoas não sabem o que foi feito com elas. Uau! Essas pessoas não estão entendendo por que é que elas são pastores, por que são profetas. E a única maneira que você vai ver no texto de Eliseu sinalizando que ele sabia o que ele tinha recebido é que ele está se esvaziando. Ele queima os aparelhos de madeira, queima os bois. E não apenas isso, dá ao povo. E eles estão, muitos deles, tirando do povo. Dá ao povo. Come com o povo. E depois segue a Elias. Pastor, sem esse processo, diploma de universidade teológica não fará de nós quem precisamos ser para o grande avivamento do tempo do fim. Uau! Meu Deus! Eu acho que tem muita gente que não sabe mais. Eles não sabem o que aconteceu. Não. Eles não sabem. Não, tem demais, tem demais. Que é, eu estava meditando esses dias, rapaz, até falei isso numa live aí atrás, meditando o seguinte: qual a diferença entre a geração que se perdeu pelo deserto para a geração que cruzou o rio com Josué e tomou a terra em apenas 6 anos? Os rabinos dizem que Israel não precisou mais do que 6 anos para tomar a terra toda, enquanto que a primeira geração se perdeu 40 anos pelo deserto. Quando a geração Josué cruzou o rio, os gigantes estavam no mesmo lugar que sempre estiveram. As muralhas continuavam muradas. E como eles dizem, muradas até o céu. A terra cheia de gigantes, cheia de cidades armadas, exércitos poderosos. Entendeu? E Josué enfrentou uma coalizão de reis, né, de 5 reis, né, que se juntaram para poder tentar derrotá-lo. O rei de Jerusalém, né, que se uniu a mais 4 reinos para tentar destruir Josué. Essa coalizão nem existia na época de Moisés. Então eu estava meditando nisso. Afinal, qual a diferença entre a geração que se perdeu no deserto, 40 anos, para a geração que cruzou o rio, foi lá e tomou a terra? Se os problemas eram os mesmos. Os problemas não tinham mudado. E você vai encontrar isso no livro de Juízes. No livro de Juízes você vai encontrar questões muito similares às questões dos que estavam no deserto e que não cruzaram a terra. Inclusive, ao fim do ministério de Josué, você já vai encontrar ele dizendo: ó, eu não sei o que vocês vão querer fazer, não. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Ou seja, os problemas não eram menores. Eu ouso dizer que os problemas eram maiores. Porque 40 anos antes não tinha Adonisedeque lá reinando e formando uma coalizão de 5 reinos. Adonisedeque não estava no poder. Ele surgiu depois. Então a geração de Josué enfrentou, na verdade, problemas maiores. Os problemas eram os mesmos e outros. É verdade, em proporção maior, né? Ainda que... Agora, eu entendo que me parece que a geração de Josué errava, mas não murmurava. Eles erravam, aqueles que entraram, mas não murmuravam. Porque me parece que a murmuração... Que murmuração é a fala sem solução. É a melhor definição que eu encontrei, ou melhor, que eu desenvolvi
para o pecado da murmuração. Murmuração é a fala sem solução. A reclamação por si só. Por si só. Porque Deus é Deus de solução, não foi isso? Quando ele viu Elias na situação que estava, ele ficou falando na cabeça de Elias? Não. Ele falou, tu vai ungir ao rei lá e vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar, eu vou solucionar essa situação. Deu cabo de Jezabel e acabou. E o murmurador, ele fala, mas não tem solução. E a geração de Josué era uma geração que errava, mas não murmurava. Então Deus segurou. Mas os problemas eram maiores. Entendeu? Ou seja, portanto, isso nos leva a concluir que a diferença está no povo. A diferença está no povo. Sempre. E aí eu nunca em Deus. Exatamente. Para aquele texto que eu não canso de citar de Lucas, né? Não canso de citar, 16, 19. Quando Jesus vira e fala assim, Jerusalém, você perdeu o tempo da visitação, sua casa vai ficar deserta e tal, os seus filhos serão escravizados porque você perdeu o tempo da visitação. E aí o meu pavor, se você perguntar para mim, apóstolo, você tem medo de alguma coisa? Eu vou dizer, eu tenho medo de uma coisa. O que seria? Eu tenho medo de não discernir o tempo da visitação. Ô, pastor, aí está o avivamento. Aí, apóstolo, está o avivamento. O avivamento está no entendimento desse momento. A samaritana pegou isso, sem nada, com todas as limitações, mas ela entendeu, somebody's visiting us. Oh, Shai Kendeha. Oh, Pandai Kei. Shao Obaui. Somebody's coming. Somebody. Alguém is here. Alguém is coming. Alguém está aqui conosco. A hora é chegada. A hora é chegada. Alguém está aqui. E a maneira como ela lidou com aquela hora foi tão forte que o cântaro ficou para trás. Porque você só larga o cântaro para trás quando você entende que é hora de alguma coisa que não seja peculiar ao cântaro. É isso, é a visitação do Senhor entendida, resolve tudo. Ô Brasil, Entenda isso. Se a gente entender isso, apóstolo, o resto vai ser resolvido. Senão, não adianta. Ela entendeu. Tem um cara que chegou aqui. Esse cara, gente, vocês precisam conhecer esse cara. Não tem mais a ver com a água do poço de Jacó, com o meu cântaro. There is something going on. Quando a gente entende que há algo acontecendo, o que você falou, a visitação do Senhor, a gente se rende a tudo isso. A gente cede a tudo isso. Pega o cântaro, larga para trás e se rende à visitação. E a partir dali, pelo menos nos próximos 2 dias, que ali pelo menos eu leio como 2 anos, no mínimo 2 anos, porque diz que Jesus esteve no meio deles por 2 dias. Ali, pelo menos, você vai dar a Deus, você vai viver em Deus aquilo que é peculiar à visitação. O resto vai ficar para trás. Meu Deus, isso é avivamento. E só vai viver isso quem entende que a visitação está acontecendo. A gente tem que entender. Os discípulos não entenderam nada disso. Nada disso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Queridos, vocês estão pegando isso, gente, pelo amor de Deus. Vocês que estão assistindo aí, vocês estão entendendo o que está sendo dito, gente. Vocês estão entendendo o que está sendo dito. Meu Deus. Meu Deus. É muito forte. O meu coração aqui se enche. E a fúria do diabo, a fúria de Satanás, a fúria do diabo, a fúria do projeto de Satanás em impedir, em inibir, porque ele sabe que tudo que eu preciso nesse momento não é de uma teologia, que tudo que eu preciso nesse momento não é de um diploma, que
Tudo que eu preciso neste momento não é de um patamar eclesiástico, o que eu preciso é entender que Deus está se movendo no planeta Terra de maneira diferente, de forma peculiar. Gente, tem alguém nas terras de Jacó que foram dadas a José, tem alguém nas terras de Samaria. Oh, meu Deus! Meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Se a gente entender isso, oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. É o que eu quero. Liberação de glória, em tempos de liberação de glória, nós não podemos ser covardes, meu povo, pelo amor de Deus. Não sejamos covardes num momento como esse. Oh, meu Deus. Meu Pastor, Deus, eu quero queimar. Pastor, apóstolo, eu quero queimar as madeiras dos carros. Eu ainda quero queimar os bois. Mas nada impedirá que o profético aconteça. Eu estou pronto a queimar. Não estou falando do altar, porque queimar brasa no altar é fácil. Queimar carro que conduz boi é diferente. Eu estou pronto a queimar. Se for necessário, eu queimarei. Eu sacrificarei. Aquilo que não é sacrificado no altar, aquilo que é sacrificado na comunidade, na vizinhança, na família, na minha vida pessoal. A única coisa que eu não posso desprezar é que Elias chegou, que Elias me viu, que Elias lançou sua capa sobre mim, que o avivamento chegou, que Jesus está em Samaria, que ele precisa ficar por um tempo. Tem que ficar por um tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Jesus. Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Amém, meu irmão. Parece incrível, mas já tem quase 1h10 de live. Parece que pastor, é verdade. Tremendo, tremendo, pastor. Eu, inclusive, tenho um encontro agora de discipulado profético. Só aproveita os próximos 3, 4 minutos e fala sobre o evento, pastor. Estaremos aí em abril. Amém. E nós já temos dezenas e dezenas de pessoas inscritas, viu? Aleluia. O irmão sabe disso. Então, é casa cheia mesmo, vai ser a glória de Deus, vai estar aí. E fala um pouco sobre isso, qual a expectativa local para o evento, fala sobre o endereço, enfim, apresenta aí o que você desejar antes de nós terminarmos. Nós temos a honra de receber em Brasília este momento de avivamento, não é? É um momento de avivamento que não é apenas um evento, mas é um estado, não é? Aonde perdurará. Segundo lugar, eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui apóstolo Jefferson Neto, meu amigo pessoal, pregador da palavra, um avivalista, um homem que é condutor da glória. Ele não está vindo aqui para pregar mensagens profundas. Ele está vindo aqui como ativador da glória. Inclusive, hoje falávamos sobre isso e ele deixou isso claro, e eu estou validando porque assim tem sido a nossa consciência. Nós não estamos aqui para entregar mensagens profundas, mas para sermos ativadores da glória. E Brasília estará recebendo este campeão para este momento, para esta hora. Nós temos planos também de recebermos aqui pastor William Leonardo, cuja igreja está vivendo um tremendo avivamento em São João de Meriti. Estamos desejando muito que seja possível que o homem de Deus esteja aqui, mas eu quero que você saiba que nesta data
no auditório da administração do Guará, que é uma cidade histórica de Brasília. Nós estaremos ali nos reunindo para 3 dias, sexta, sábado e domingo, de conferência poderosa e de mover da glória de Deus, 21, 22 e 23 de abril. Nós já estamos disponibilizando informações sobre hotéis, hospedagens, restaurantes e pedindo às pessoas que façam sua inscrição. Qual o telefone de contato, pastor? Telefone de contato é o meu telefone pessoal, 619 9800 7194. Então, 61 Isso. 99800 7194. E no banner que estamos publicando, que vamos agora intensificar, estão informações para que façam contato. A partir de amanhã, nós estaremos postando, em nome do nosso departamento de mídia, um carrossel com informações que vai ao ar na sexta-feira, para que você esteja ligado, e isto vai ser postado. Nós estaremos fazendo algumas lives para tratar apenas sobre a conferência de 21, 22 e 23 de abril, e você é muito bem-vindo para vir a Brasília e participar deste momento tremendo, histórico, de gente apaixonada pelo mover do Espírito Santo. Rasga os céus e desce. Senhor, rasga os céus e desce. Nós queremos ver o Brasil em chamas. Amém. Não em chamas políticas, não em chamas patrióticas, ainda que seja um direito dos patriotas, mas nós entendemos que a chama que levará o Brasil a ser decantado, purificado, como uma das línguas estranhas mais faladas pelos pentecostais, decantas núbias, decantado, purificado, é o avivamento, a chama do avivamento. E nós queremos, nós trabalharemos. Deus nos abençoe, apóstolo Jefferson, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Muita gratidão. Prazer é sempre meu. Gente, quem não segue o reverendo Moisés no canal dele, ele tem lives abençoadíssimas, e assim, lives de oração, ensino da palavra, nessa dimensão que vocês estão vendo aí. Então, aqui em cima tem uma setinha, você clica aqui nessa setinha, você vai ver o nome dele também, você pode clicar ali e seguir. E vamos amplificar o canal desse guerreiro aí, e Deus tem muito a fazer. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, abraço em todos aí, e gente, amanhã, escuta essa, Moisés, escuta essa, vai te interessar. Amanhã eu vou estar aqui com o pastor Sidney de São Paulo, tremendo. E vou revelar, escuta essa, eu vou revelar um mecanismo tremendo para suprimento do avivamento. Olha. Do qual eu estou participando. Tá? Quem tiver interesse, amanhã, você não pode perder, pastor Sidney, tá? Uma porta tremenda que Deus tem aberto para financiar o mover de Deus, para ajudar a financiar o mover de Deus. É uma coisa gloriosa. Você vai ouvir muitos testemunhos, é alguém de altíssima credibilidade. Para você ter uma ideia, é o pastor do Davi Santos. Tremendo. Tá? É coisa muito boa e muito séria. Então, espero todo mundo amanhã. Um abraço para vocês, sejam cheios de Deus e ajude a espalhar a notícia de que a hora é chegada. Paz a todos. Obrigado. Graça e paz, reverendo. Prazer é meu. Deus te abençoe, apóstolo. Você também.